A matemática de Deus, ela é sempre diferente da do homem. O modo que Deus vê e que Deus analisa as coisas é sempre diferente daquilo que o homem tem a tendência de avaliar, de ver e observar. Por exemplo, para Deus, na Bíblia, o maior é sempre o menor e o menor é sempre o maior. Em Lucas 22, verso 24 ao 27, diz que os discípulos estão discutindo entre si, brigando entre si, é isso mesmo que você ouviu, para saber quem era maior dentre eles. Jesus então senta eles no gabinete para ter uma conversa, e ele tem aquela conversa singela, abrangente, uma conversa que muda o nosso interior, trazendo ilustrações. Ele vai dizer da seguinte maneira: olha, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles é tido como benfeitores ou pessoas ilustres, mas dentre vós não será dessa maneira. Antes, quem quiser ser o maior terá que ser como o menor. Ele vai trazer ilustração da seguinte maneira. Ele vai dizer assim: quem é maior dentre essas duas pessoas que eu vou citar? Quem está na mesa ou quem está servindo? Porventura não é aquele que está na mesa? Pois certamente ele está sendo servido. Porém eu, Jesus, eu vim como aquele que serve. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: se vocês querem ser grande e querem ser o maior, vocês terão que servir. Ou seja, para você ser o maior, você terá que ser o menor. A matemática de Deus sempre é diferente da do homem, em todos os quesitos. Por exemplo, para Deus na Bíblia, o mais fraco é forte e o forte é fraco. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7 e versículo 7 ao 10, que para que Paulo não se exaltasse das revelações que ele tinha recebido de Deus, foi-lhe dado um espinho na carne. Ele orou 3 vezes, pedindo para que o Senhor retirasse, porque aquilo era como Satanás esbofeteando o rosto dele. E Deus responde da seguinte maneira: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí no versículo 10 ele vai citar essas palavras dizendo: por isso eu me alegro, eu tenho prazer nas minhas fraquezas, nas angústias, nas perseguições, nas injúrias, nas minhas lutas, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, parte B do verso, que Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Então a matemática de Deus é: o que é fraco é forte, e o que é forte é fraco, em todos os quesitos. Por exemplo, na Bíblia, para Deus, o louco é tido como sábio, e o sábio é tido como louco. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim: ninguém dentre vós se julgue ou se tenha por sábio neste mundo. Antes, se você quer ser sábio, seja louco para ser sábio. O versículo é muito interessante. O versículo é grandioso. Ninguém dentre vós se considere sábio neste mundo. Antes, seja louco para ser sábio. O que Jesus está dizendo? Através da vida de Paulo, dizendo da seguinte maneira: para que você viva a palavra de Deus, para que você influencie pessoas na palavra de Deus, você vai ter que ter um pouquinho de loucura. Você vai ter que ter um pouco de loucura, um pouco de maluquice. Porque para fazer as coisas que Deus nos ordena, é necessário ser um pouco louco. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 1, versículo 18, que a palavra da cruz para os que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, para Deus, a matemática é da seguinte maneira: o louco é sábio
e o sábio é louco em todos os quesitos. Por exemplo, na Bíblia Sagrada, o rico para Deus é pobre. A Bíblia diz em Mateus 19, no versículo 16 ao 24, que havia um jovem rico que se aproximou de Jesus e disse: Bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. E aí ele: Opa, peraí, Senhor, isso eu faço desde a minha adolescência. Jesus, conhecendo o coração, vai dizer: Então, para que você seja perfeito, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Jesus conhecia e sabia que ele possuía muitas propriedades. A Bíblia diz que ele se entristeceu, não vendeu as propriedades e não seguiu a Jesus. Então ele vai trazer uma ilustração dizendo: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 13, verso 7, da seguinte maneira: há quem se faça rico sendo pobre, não possuindo nada, e há quem se faça pobre possuindo muitas riquezas. Então, para Deus, o rico é pobre e o pobre é rico. A matemática de Deus sempre é diferente. O maior é o menor, o mais fraco é o mais forte, o louco é tido como sábio, o rico é tido como pobre, aquele que pensa que não é, aquele que acha que possui não possui nada. Então essa é a palavra que eu quero deixar ao seu coração. A matemática de Deus sempre é diferente.